Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de receber duas Anas para a gente falar sobre Freud escritor, Freud leitor e sobre a palavra, né? Os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri foi o método científico que nos permite estudar o inconsciente, disse Freud. Hoje nós sabemos que a ciência também pode ser vista como uma operação linguística, uma palavra que ordena, e a hipótese é sempre aquela mais coerente que dá forma ao fenômeno, né? Harold Bloom disse em 1994: os escritores centrais do nosso tempo são Freud, Proust, Joyce e Kafka. São eles que personificam o espírito literário da época. Em 1920, em Além do Princípio de Prazer, Freud escreveu: refiro-me naturalmente à teoria que Platão fez Aristófanes desenvolver em Um Banquete, e que trata não apenas da origem do impulso sexual, mas também de sua variação mais importante no que diz respeito ao objeto. Deveríamos, seguindo o aceno do filósofo poeta, nos atrever a formular a hipótese de que, por ocasião de sua vivificação, a substância viva foi rasgada em pequenas partículas que desde então aspiram por sua reunificação? Bom, então, para a gente falar, né, disso tudo, temos aqui a Ana Lígia. Muito obrigado, Ana, bem-vinda. E a Ana Helena, nossa já aqui veterana, né, Ana? Quantas lives? Acho que já foram 3 ou 4, né? Bom, eu peço que elas se apresentem. Quer começar, Ana Lígia, por favor? Então, meu nome é Ana Lídia Santiago, eu sou psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, e hoje estou aqui com vocês no programa do Afonso Júnior, né? Com muito prazer, a convite da Ana Helena, que me chamou para falar um pouquinho de literatura e de psicanálise, e Freud aí, e o Prêmio Gate, como vocês vão ver no curso dessa transmissão. Muito obrigado, Ana. Ana Helena. Eu sou a Ana Helena Souza, eu já sou conhecida aqui no canal do Afonso como tradutora de Samuel Beckett. Basicamente, eu venho da área de letras, eu sou doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP. E já faz algum tempo que eu faço formação psicanalítica e agora estou atuando também como psicanalista. E a Ana Lídia é uma colega muito querida, uma amiga, e acho que ela tem muita condição de conversar aqui com a gente e de abrilhantar nosso tópico de literatura e psicanálise com referências, com questões clínicas muito precisas, né? E claras, para todo mundo entender bem. Acho que vai ser uma ótima conversa nossa. Muito obrigado, com certeza. Bom, vamos começar então por essa questão, Ana Helena, né? O Freud ganhou o prêmio Goethe em 1930, que é um prêmio que era dedicado à literatura, isso? Você pode falar um pouquinho dessa ocasião, por favor? Isso. O Freud ganhou o prêmio Goethe em 1930, né? Ele tinha 74 anos. Não foi uma opção simples, ao que tudo indica, das pessoas que ofereceram o prêmio para ele, porque não era um nome que todos apoiavam. Pelo contrário, havia uma resistência muito grande à psicanálise e à literatura psicanalítica, aos escritos de Freud. Mas, por outro lado, havia uma admiração, né? Em outra parte do comitê responsável pela premiação, havia uma admiração muito grande também pela obra de Freud, pela capacidade de Freud como escritor, né, de transmitir, uma capacidade de transmissão muito grande das suas ideias. E eu acho que essa capacidade de transmissão ela é muito importante, né, na psicanálise, e daí o Freud ganha esse prêmio, fica muito feliz. Ele tem muitas citações na obra dele, de Goethe, se não me engano, eu acho que a Ana levantou isso, é o escritor mais citado, né, Ana Lídia?
o mais citado na obra de Freud é o Goethe, então ele fica realmente muito feliz. Mas uma das questões da premiação, controversas, foi que Freud tinha um artigo, ele ganhou o prêmio em 1930, e ele tinha um artigo de 1917, se não me engano, que falava que fazia uma análise de uma recordação de infância de Goethe. E as pessoas achavam que havia um certo rebaixamento aí do grande Goethe de fazer essa análise dessa recordação de infância. Depois eu acho que a gente pode voltar a isso, né? Mas, assim, foi um prêmio muito bem recebido por Freud, no sentido de que trouxe assim, uma alegria muito grande para ele, né? Esse reconhecimento. Foi talvez o maior reconhecimento que ele recebeu em vida. Foi o maior reconhecimento que ele recebeu em vida, exatamente. Assim, um reconhecimento público de premiação foi realmente a coisa mais importante. E isso traz a questão, né, dessa ligação entre literatura e psicanálise. Eu acho que a Ana podia falar um pouco dessa questão da leitura e da análise. Pois é. Na verdade, a análise que o Freud faz dessa lembrança infantil do Goethe, ela foi publicada na biografia do Goethe, que ele mesmo escreveu, acho que ele já tinha mais de 60 anos quando ele escreveu essa biografia. Então, é importante a gente destacar esse interesse de Freud pela literatura, né? Por isso que é produzido como literatura. Porque a literatura ela é feita de fantasias. E justamente porque ela é feita de fantasias, que há uma maneira assim, psicanalítica da gente examinar o romance. Né? E examinar, observar, não quer dizer ler. Então, leitura e análise são duas coisas diferentes. E é importante distingui-las em qualquer debate sobre literatura. Né? Na leitura, há uma recepção assim, imediata do leitor, o afeto é mobilizado, ou seja, tem elementos inconscientes que são tocados mesmo sem um acesso direto à consciência do leitor. Isso vai fazer com que o leitor comece a um livro e ache horrível, e que o outro ache interessante, e que um outro leitor, por exemplo, abra uma obra e considere que aquela obra mudou a vida dele, que ele nunca pensou mais do mesmo jeito, ou que um outro romance tem um efeito de despertar para alguém. Nossa, como é que eu não vi isso antes? E aí a atitude dessa pessoa vai ser completamente diferente. E tem livros que a gente começa a ler e a gente é tomado por uma angústia tão grande que a gente fecha, guarda e esconde só vai conseguir retomar daqui a 10 anos. Então, isso é um exemplo de como que a literatura toca esse afeto, toca elementos que não estão, não tem o sujeito não tem acesso imediato conscientemente, né? E na análise, por um outro lado, a gente tem uma leitura do conteúdo que se apresenta manifesto, né, aquilo que é dito, né, mas há também uma possível leitura no nível do conteúdo mais latente produzido pelo sujeito que fabricou o texto. É esse aspecto da análise do conteúdo latente que interessa o psicanalista. Então, quando nós falamos de conteúdo latente, nós estamos nos referindo à sexualidade. A sexualidade, que foi a grande descoberta de Freud, sexualidade que desliza na cadeia significante, para usar uma expressão de Lacan, ou seja, que ela está ali sem que seja percebida, entremeada entre uma palavra e outra no discurso. Você está falando, por exemplo, no caso das histéricas, que tinham o sintoma como algo que poderia ser lido, seria isso? E quando você fala significante, você quer dizer, por exemplo, eu posso dizer a palavra eu estou de luto, ou não sei, posso dizer luto, e esse significante pode significar de lutar, ou vice-versa, alguma coisa assim? Não. Quando uma histérica está explicando o sofrimento dela, né,
tem uma série de efeitos dos recursos da linguagem, metafóricos, metonímicos, de deslizamento, de condensação, que podem levar o psicanalista, no caso, a explicitar o que está ali por trás desse texto, né? E é o texto do sintoma, mas quem está falando do sintoma é a paciente, são as histéricas, né? Então, assim, quando o psicanalista se interessa pela literatura, ele não está fazendo uma análise do autor, e talvez nesse ponto, né, o júri que atribui o prêmio a Freud tenha considerado que, como ele ousou a fazer uma interpretação de Goethe, né, do autor, mas não se tratava disso, mas ele se interessa pela análise do conteúdo na literatura que aparece, que ressoa e que confirma as hipóteses encontradas na clínica psicanalítica. Então, nós vamos ter a oportunidade de voltar nessa lembrança, né, Ana, infantil do Goethe, até para falar assim, que o Freud encontrou ali no que ele estava dizendo um elemento que ele tinha encontrado em outros pacientes, em sonhos, em lembranças infantis de outros pacientes, e que é que aponta para um dos temas importantes do inconsciente. Acho que você pode contar já essa história. Essa história? O que o Freud descobriu na realidade nessas memórias? O que ele conta? Olha, antes disso, eu acho importante assinalar assim, que os escritores e os poetas eles são considerados como pessoas, nós sempre temos eles assim, que estão muito à frente do tempo presente. E assim, então, antes mesmo do início do século, muitos escritores, assim, Nietzsche, Proust, Joyce, Musil, Kafka, né, para citar apenas alguns nomes, eles já testavam nos seus escritos uma ruptura radical. E essa ruptura, que é uma ruptura epistemológica, ela está na obra de Freud manifesta de uma maneira extremamente luminosa, né? O que se exprimia através das produções daqueles anos, do início do século XX, passando pelo cubismo, inclusive, no início de 1907, o Freud ele vai teorizar e introduzir no inconsciente. E depois que ele introduz o inconsciente, ele muda para sempre o olhar que nós podemos ter sobre nós mesmos. Então, antes a gente achava que conhecia tudo, que com a consciência a gente podia conquistar o mundo, e ele vai dizer que tem algo que a gente desconhece de nós mesmos, né? E isso tem interferência também sobre a literatura. Então, isso já estava lá, mas foi ele que teorizou. Então, acho que a gente sempre interessa pela literatura também para ver o que os escritores estão dizendo, que a gente já está percebendo nos modos, né? A gente tem o exemplo do Lacan, que teorizou sobre a, a segregação em 1960, então muito antes da gente ter essa experiência hoje, tão em cada esquina, vamos dizer assim, que a gente pode localizar alguma coisa disso, né? Mas aí, nessa perspectiva de ter acesso assim, a algo que o autor está diante da gente, né, o escritor, o Freud ele era um leitor do Proust, né? Então, como a Ana tinha mencionado, a Ana Helena tinha mencionado, quando a gente consulta o índice dos nomes próprios da obra completa de Freud, o Goethe é, de longe, um dos autores mais citados. E, da mesma forma, na correspondência de Freud, o grande homem universal, que é a forma como ele nomeava o Goethe, ele aparece inúmeras vezes, né? Então, isso é um constato meramente quantitativo, mas o aspecto qualitativo, ele diz respeito à função psíquica de Goethe para Freud. Ou mais exatamente, assim, em Freud, o que pode nos interessar? Assim, o que nós podemos deduzir do Goethe de Freud, tal como ele se encontra nos seus escritos, né? Então, por exemplo, nas cartas de juventude de Freud, a gente percebe que ele já conhecia Goethe porque ele citava com frequência, mesmo são citações ainda imprecisas, porque ele ainda não estava tão preocupado, né? Não era um escritor assim, mas ele sempre citava Goethe para pontuar, para ilustrar alguma coisa, para dar forma ao seu pensamento, né? Então, o Goethe, a gente pode dizer que ele serviu
para Freud como um guia, ele servia de inspiração, de uma reflexão filosófica e também científica. Mas, em 1917, no texto Uma Recordação de Infância, ele começa o texto também com uma citação do Goethe sobre as lembranças da infância, e essas lembranças elas vão de encontro com o que Freud defende sobre o efeito do apagamento das lembranças infantis, ocasionadas pelo recalque. Ele vai nomear isso de amnésia infantil. O que significa isso? Significa que nenhum de nós consegue lembrar dos primeiros 6 anos da infância, da tenra infância. Aí tem gente que pode até dizer assim, não, eu me lembro perfeitamente de alguma coisa. Ah, essa coisa vai interessar o Freud. Ou então, muitas pessoas contam casos da infância que lhe foram contados pelos seus pais. Ou seja, elas foram lembranças que foram reconstruídas pela memória de outros, pela descrição de outros, mas que não é uma memória do sujeito. Mas quando tem essa memória ali viva, e que você fala assim, nossa, eu me lembro como se fosse hoje, ontem, né? Essa lembrança interessa o Freud porque ela ficou ali carregada de afeto, ela ficou ali, ela tem ela teve um investimento diferente. E o Goethe ele está falando exatamente dessa lembrança. Então, o Goethe ele observa exatamente isso nas primeiras páginas do relato que ele faz da vida dele. Como eu tinha notado Posso para você. contar? Pode. Ah, você quer contar A lembrança lembrança, qualquer? eu quero contar a recordação Lembrança de de quebrar quebrar as os panelinhas? brinquedos. Conta, É, Ana, vai ser ótimo. não, eu queria dizer também, porque a Ana estava, na verdade, eu te interrompi para dizer assim que é curioso, né, que o Freud vai ler a autobiografia do Goethe e ele fica com isso também, né? Ana, ele destaca, ele acha muito interessante essa recordação que o Goethe registra de infância, da mais tenra infância, e ele, Freud, fica com com isso na cabeça, porque ele não tem ainda como fazer uma ligação dessa recordação com, com outros elementos que venham a explicar por que aquela recordação foi tão viva e tão importante aquele registro ali, né? Na autobiografia do Goethe. Era isso, assim. Seu microfone está mudo, Ana. Pessoal, eu vou aproveitar para já encaminhar um pouquinho, porque o nosso tempo está correndo. Vamos falar um pouquinho dessa questão do suspense em Freud, da utilização desses elementos, né, que seriam da literatura, como ele cria praticamente uma investigação, e com isso ele engaja o leitor e faz com que a gente difunda também, né, ele acaba divulgando a sua obra através desse impacto, né? Vamos falar um pouquinho desse Freud detetive aí, que elementos vocês veem aí? Não sei quem quer comentar. Então, Afonso, por que a gente não termina a questão da lembrança? Eu acho que a Ana pode falar rapidamente da questão da lembrança de Goethe. É uma lembrança muito viva de uma traquinagem, né, que ele faz, de uma brincadeira que ele faz. E eu acho que isso tem a ver com essa questão um pouco que você está chamando de detetivesca em Freud. Ana, você pode... O Freud vai ser detetive, vai perseguir, vamos dizer assim, uma pista, né? Porque os detetives fazem isso, eles perseguem uma pista. E a pista é essa lembrança que ficou, porque é a memória mais importante, que contém a chave das páginas secretas da mente. Então, ele vai perseguir como detetive isso. Isso é uma citação do Freud na página 187 do texto Lembrança de uma Infância, né? E desse tipo de infância, o Freud vai isolar o tema dos ciúmes do irmão mais novo.
Os ciúmes do bebê rival que se expressa por meio de um ato simbólico de julgar coisas para fora, lançar objetos na rua ou pela janela. A lembrança do Goethe é isso, ele lança panelinhas, pratinhos para fora do recinto onde ele estava, incentivado pelos três vizinhos, né, que eram os amigos dele, que não tinha pai nem mãe, então que vivia na casa dele. E ele, mais um, ele vai quebrando, ele quebra todos, sabe? Então, ele vai julgando, quebrando desse lançar fora, encerra, tal como aparece nessa lembrança de Goethe, mas também na lembrança de outros pacientes de Freud, é uma reação ao nascimento de um irmão ou de uma irmã, né? Quando a criança pode lembrar disso, assim, se o intervalo é muito pequeno entre um filho e outro, ele não tem essa lembrança, mas assim, se a criança está com 3 anos, 2 anos e pouco, ele lembra muito bem da chegada desse intruso. E por isso que é um ato assim essencial, porque tudo que se diz do prazer em quebrar ou de escutar o barulho das peças espatifando-se no chão é apenas para encobrir esse tema principal, que é o ciúmes e que é a coisa essencial do ato que é feito. Tá? Então, a gente pode pensar assim também, assim, a criança adora jogar um objeto pela janela, né? Para defenestrar alguma coisa e ver cair, ver quebrar. Mas também tem adultos que, em momentos de crise, de ciúmes, quebram uma cozinha inteira, ou as louças todas, e isso ele fala assim: não, faz muito barulho, a gente pode pensar no prazer em quebrar, mas o que está colocado aí é o ciúmes, e os ciúmes de um intruso que chegou colocando, introduzindo uma ameaça, vamos dizer assim. Né? Então é isso. Perfeito. Bom, então tem esse aspecto, só queria citar isso, né, que ele usa o suspense também. Vamos falar um pouquinho de Shakespeare e Dostoiévski, né? Porque hoje, quando a gente lê Macbeth, por exemplo, o que nos interessa é a questão psicológica da Lady Macbeth, que é a questão da guerra e tudo para nós não tem muita graça, vamos dizer assim, né? Então a gente meio que já lê segundo Freud, né? E, por exemplo, o Instinto de Morte me parece que tem um pouco de relação com esses assassinos do Dostoiévski. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação Shakespeare-Dostoiévski. Quer começar, Ana Helena, por favor? Então, de Shakespeare, tem não só o Macbeth como o Hamlet. Acho que a Ana pode falar um pouquinho mais do Hamlet, mas no Macbeth, exatamente, o Freud vai chamar exatamente a atenção para a questão da lei do Macbeth. E é interessante essa leitura do Freud do Macbeth, porque eu vejo lá dois pontos do Freud leitor. Eu vejo o Freud leitor interessado na psicanálise, quando ele vai discutir por que a lei de Macbeth é tão dura, por que ela é tão, como é que eu poderia dizer, cruel, né? Por que ela incentiva Macbeth a cometer os assassinatos que ele comete, e quando ele hesita, ela não tem nenhuma hesitação nisso, ela quer o poder de toda forma. E aí, na leitura de Freud, o que é que acontece? Depois que Macbeth comete os assassinatos e se torna rei, e eles começam a reinar, e depois de um tempo, há uma mudança radical na Lady Macbeth. Ela começa a sofrer de torturas de consciência, começa a ter alucinações com as mãos sujas de sangue, e nenhuma água pode lavar aquelas mãos dela que estão sujas de sangue. Inclusive, ela quando morre, não fica claro na peça se ela morreu, se foi um suicídio. Enfim, ela se torna uma mulher muito atormentada. E Freud se pergunta por quê que aquela mulher que era tão cruel no início da peça, tão determinada, se torna presa de tormentos de consciência. E Freud vai fazer uma leitura que é que o grande sonho da Lady Macbeth era ter uma descendência,
E ela E não para tem isso filho. ele vai na crônica, não é isso? Para isso ele vai exatamente, ele vai na crônica, ele estuda as histórias das crônicas dos reis, do Macbeth, e ele também, e aí ele faz essa interpretação de que o fato dela ser estéril, de não ter tido filhos, destrói toda essa consistência aí que ela tomou para poder ser essa mulher tão determinada e tão cruel, e isso é totalmente destruído e volta com esse sentimento de culpa muito agudo. Né? Essa parte é a parte da leitura psicanalítica, mas aí tem um trecho desse artigo sobre Macbeth que ele faz uma leitura literária. E ele diz por que ao mesmo tempo que o Macbeth, quando o Macbeth era hesitante e a Lady Macbeth determinada, quando ela fica cheia desses tormentos e desse sentimento de culpa, ele já está um homem extremamente determinado e cruel e assumiu toda essa posição de rei. E aí é interessante que Freud vai dizer, bom, isso é simplesmente um recurso literário, de uma o doppelganger. de uma duplicação, né, de uma duplicação, porque uma peça é um espetáculo curto, então não é um romance que você pode ir aos poucos mostrando a mudança da personagem, você tem que mostrar duas facetas de uma mesma personalidade, então o que é que os autores costumam fazer? Eles costumam criar dois personagens, né, que se complementam, que aí pode mostrar as duas facetas ao mesmo tempo. Eu acho bem interessante isso. Muito bom. Agora já o Hamlet é uma outra história. Só um pouquinho, Ana. Vamos ter que chegar no Dostoiévski e tem ainda um estranho familiar. Lídia, você quer falar um pouquinho de algum desses aí? Olha, o Hamlet, né? Assim, a gente não pode falar do Hamlet sem falar de Édipo, né? Acho que o Freud ele nunca deixou de indicar a dificuldade que existe para o psicanalista de encontrar alguma coisa nova, alguma coisa que o escritor não soube antes dele introduzir, né? E assim, por exemplo, o Édipo de Sófocles, ele dá expressão aos desejos, dois desejos proibidos, assim, que é o parricídio e o incesto. Esses são desejos não sabidos até então, em Édipo, mas que, umas vezes explicitados na obra de Sófocles, justamente Sófocles explicita isso, e depois que isso é explicitado, eles só podem aparecer como recalcados. Então, por isso que Hamlet e Édipo estão ligados desse jeito, porque assim, depois de Sófocles, o que a gente vê com Shakespeare é uma expressão em seu personagem. O Shakespeare dá expressão com o personagem dele, Hamlet, a esses desejos do parricídio e do incesto proibidos. Porque o Hamlet, ele não quer que a mãe deseje o outro, né, o irmão do pai dele. Não, o Hamlet é uma coisa complicada, assim, porque o Freud vai discutir a procrastinação do ato. Então ele fala assim, o Hamlet não tinha dificuldade para agir. Ele matou o Rosencrantz e Horácio, Guildenstern, matou esses dois também. Rosencrantz, Guildenstern. Polônio, Então ele não tinha problema com o ato. Mas o ato que ele tinha que fazer, por que ele não faz? Que era o ato que o pai dele, o espectro do pai, pede para ele vingar a morte dele. E ele não consegue fazer isso. Então, o Freud vai analisar que essa procrastinação desse ato tem a ver com esses dois desejos, porque ele podia matar Cláudio imediatamente, mas Cláudio tinha feito o que o desejo inconsciente dele também queria fazer. E aí ele tem uma confusão com a Ofélia lá, que também só consegue fazer o luto desse objeto por intermédio de Laertes. Então, assim, o Freud vai
ele vai mostrando assim toda a dificuldade do Hamlet em função desses dois desejos que estão ali de uma maneira recalcada, ou seja, completamente diferente do que estariam em Édipo, porque já teve Édipo. Então, depois do Édipo, todo mundo só pode dar expressão a isso inconscientemente ou considerando esse elemento do recalque, né? Então, assim, ele até, no discurso mesmo que ele pronuncia na casa de Goethe, ele esclarece que o interesse dele na análise da obra literária, tem uma frase dele que ele diz assim, visto que uma das principais funções do nosso pensamento é dominar psiquicamente o material do mundo externo, parece-nos que agradecimentos são devidos à psicanálise e, quando aplicada a um grande homem, ela contribui para a compreensão de sua grande realização. Então, assim, Sófocles fez uma grande realização, que o Freud vai explicitar, Shakespeare outra, que ele vai explicitar em relação a esses dois pontos que estão ali colocados e que toca todo mundo, mas não teorizados como ele fez, né? Legal. Você quer falar um pouquinho, Ana Helena, sobre o estranho familiar, Hoffmann, essas coisas? Então, novamente são aquelas questões recalcadas, né, que aparecem, e é interessante porque é muito interessante esse texto do estranho, já foi traduzido de muitas maneiras, né? O estranho, o inquietante, o infamiliar, né? Porque há uma dificuldade, né? O termo em alemão é unheimlich, das unheimlich, mas há uma dificuldade na tradução desse termo. E o início do texto do Freud, ele tem muito a ver com ele faz uma análise linguística do termo, né? E é muito interessante, porque o que é que ele vai apontar nessa análise? Ele vai apontar que o Unheimlich, que vem do Heimlich, que é exatamente o familiar, né? Tanto que a última das traduções, a tradução do Pedro Helidoro, optou por traduzir como o infamiliar. Por quê? Porque Freud vai apontar que o que é que inquieta, o que causa essa inquietação, e ele dá vários exemplos, né? Mas o que causa essa inquietação é algo de muito familiar, que foi recalcado e tornou-se infamiliar, porque sofreu esse recalque e ficou como infamiliar. Então, quando aquilo retorna, né, ele retorna com essa sensação de inquietação, de estranheza, né, que aí a gente está falando de uma inquietação e de uma estranheza psíquicas, né? E ele vai diferenciar também no texto. Ana, queria acrescentar alguma coisa aqui? Não? E ele vai diferenciar no texto. Depois, ele vai dar vários exemplos. Ele começa dando o exemplo do conto de Hoffmann, O Homem de Areia, que é um conto que tem a questão do arrancar os olhos, e aí a gente volta ao Édipo, né? Porque qual é a punição que o Édipo se dá? É arrancar os olhos, quando ele descobre o incesto. Né? É arrancar os olhos. Então, tem essa questão do homem que arranca os olhos, tem a questão do autômato, que a personagem se apaixona por uma boneca autômata. Então, e que tem alguma coisa estranha, inclusive nos olhos também.
Então, tem essa coisa dos olhos, que tem a ver com o complexo de castração, que está ali recalcado, e isso é que causa toda essa inquietação que está muito bem explorada no conto de Hoffmann. E virou um conceito necessário, né, Ana? Hoje ninguém estuda literatura sem passar por esse texto. A gente tem que fazer uma certa diferenciação com o conceito dos formalistas russos, por exemplo, de estranhamento. Tem coisas diferentes aí, né? Porque o conceito de Freud, de inquietante, ele tem mais a ver com o que a Ana Lídia estava falando, né? Da questão do que fica recalcado, e inclusive do que é isso, que é muito interessante, do que é assunto, ou do que é essa amnésia infantil, né? E aí, Freud, no final do texto dele, eu estava relendo aqui, dando uma olhada, no final do texto dele, ele vai fazer uma diferenciação entre esse inquietante psicológico, psíquico, que a gente sente, que tem todo um lado também de superstição, né? Aquela questão do mal olhado, a pessoa entrou na minha casa e ficou olhando para as coisas, e depois eu tive um azar, né? E aquilo causa e essa questão, por isso que ele pega o conto de Hoffmann, porque a questão do olhar ela é muito importante aí. Mas assim, com isso que fica recalcado, e essa questão que a gente estava falando da lembrança do Goethe, né? Porque é uma fase da vida que sofre essa amnésia infantil desse período. E tem a questão, o que é recalcado é a sexualidade. A sexualidade, Isso, como foi exatamente. O que é recalcado é a sexualidade. Eu queria que a Ana falasse um pouco, porque a gente falou um pouquinho do negócio da metáfora e da metonímia e da leitura, né? Porque é interessante essa questão de que, numa análise, a pessoa fala, mas o analista lê, né? O analista lê. Vai então, ler... eu queria que a Ana falasse um pouquinho disso. Porque ele vai ler isso, essa sexualidade, né? Acho que tem um exemplo interessante em que o Freud usa também uma frase, uma referência ao Fausto, faz uma referência ao Fausto, ao Dr. Fausto, que ilustra bem essa questão assim qual que é a posição do analista em relação a isso, né? Diferente, a posição da análise diferente da leitura, né? Em 1931, o Stefan Zweig ele publicou um livro que tinha um capítulo sobre a invenção da psicanálise. E o Freud, acho que uns 2 anos depois, numa carta, ele vai corrigir o Stefan Zweig a respeito desse evento fundador da psicanálise, e ele vai corrigir citando Goethe. Então, talvez isso nos interessa, né? Esse evento é o tratamento da Ana O, da famosa Ana O, que é a Berta Pappenheim, e que ela sofria de uma grave histeria, né? E o tratamento foi conduzido pelo Breuer, Joseph Breuer, a partir de 1880, e o Breuer estava junto com Freud, né? E eles conduziam o tratamento por meio da hipnose, com uma finalidade catártica, assim, de purgação mesmo dos sintomas e das fantasias. E esse método, na época, era o que elucidava alguns pontos chaves do estudo da histeria. Então, mas num determinado momento, o Breuer foi chamado de urgência ao leito da sua paciente, e ele descobre que ela tinha feito uma gravidez psicológica, e da qual ela atribuía paternidade a ele. Então, ele ficou apavorado, ele fugiu, não apenas da sua paciente, mas também, justamente, dessa etiologia sexual, essa causa sexual da histeria. Então, ele deixou Viena, ele saiu de férias com a mulher dele, ele deixou Freud e ele deixou sua paciente aos cuidados de Freud. E aí o Freud vai escrever
ao Zweig, dizendo o seguinte: no dia em que os sintomas da paciente haviam sido dominados, ele, Breuer, foi chamado tarde da noite para atendê-la e ela se encontrava em um estado de confusão mental, retorcendo-se com dores abdominais. Quando ele a interroga sobre o que tinha acontecido, ela responde: é o bebê que eu estou esperando, Dr. Breuer, ele está chegando. Breuer, nesse momento, tinha nas mãos a chave que nos abriria as portas dos mares. As portas dos mares é uma citação do Goethe, né? Mas ele deixou para lá. Apesar de seus grandes dons intelectuais, não tinha nada de faustiano. Tomado por um pavor conformista, ele fugiu. Essa é a carta do dia 6 de junho de 1932, que está publicada na correspondência de Freud a Stefan Zweig, pela Rivage. Bom, essa referência de Freud ao Fausto e ao Dr. Fausto, ela ilustra o evento e fornece uma posição para o psicanalista, né? Você me lança no vazio. Tal é a questão, essa é a questão de Fausto, a Mefistófeles, ou a de Freud, a histeria, questão que se coloca na fronteira entre o que já é sabido e o que é desconhecido. Freud, então, como Fausto, ele vai dar um passo a mais na direção desse vazio, onde nenhum mestre tinha estado antes. Eu acho que essa é a diferença em relação à psicanálise. E ele retoma o tratamento da Ana O, então, da paciente de Breuer, e vai resgatar essa chave, e essa chave ele vai segurar ela firme na mão, né? E esse ato e a sequência, né, o que decorre disso aí, essa descida nas profundezas do psiquismo, é o que vai permitir a ele de fundar a psicanálise. Sem esse ato, como o próprio Freud precisa, numa carta também a Stefan Zweig, a etiologia sexual da neurose ela poderia ter sido apenas confirmada, né, por meio da hipnose, mas ela não teria tido acesso a essa dimensão terapêutica do sintoma, tal como a gente pratica, qual é um exemplo da prática analítica, né? E é interessante porque eu acho interessante porque essa referência do Fausto, ela reaparece em outras ocasiões na obra de Freud, por exemplo, quando ele fala que o psicanalista deve ser faustiano e não ceder sobre os fundamentos da psicanálise. Então, na obra dele inteira, ele convoca o analista a ir buscar isso que não está ali no tão óbvio, ou seja, que toca nesse ponto da sexualidade. Fausto que vai no mundo dos mitos, né? Que no Fausto 2 ele vai mergulhar, né? Meninas, nós estamos encerrando. Queria que vocês deixassem aí uma reflexão final, né? Obviamente esse papo tem que continuar, né? Porque tem muito que ser dito sobre significante, sobre mitos, sobre teatro, sobre tudo. Ana, por favor. Ana Helena. Então, eu queria agradecer a Afonso, agradecer a Ana Lídia de ter aceitado o convite para estar aqui, e dizer que é um tema realmente fascinante, as relações da literatura com a psicanálise, e eu acho que cada uma das áreas tem as suas especificidades, mas é isso, quando a literatura está tratando da alma humana, né? A psicanálise trata dessa alma também, né? Do que a gente chama da psique. Então, os grandes psicanalistas, eles costumam, como Freud, como Lacan, se interessar muito pelos grandes escritores, porque eles fornecem um material precioso sobre esse acesso a essas regiões aí faustianas da mente humana, né? Era isso que eu queria dizer aqui no final. Muito obrigado, muito obrigado. Lídia, por favor. Olha, eu também agradeço o convite, a oportunidade. Como o Afonso deve ter percebido, a gente poderia continuar falando disso aqui mais umas 2 horas, porque um fio puxa o outro e tem muitos exemplos assim, né, disso, né,
disso que leva a psicanálise a se interessar pela literatura e pelos escritores e por tudo isso que está publicado aí, que toca na questão do desejo, né? Do desejo que a gente não tem acesso imediatamente. Esse desejo que implica também a pessoa do analista no próprio tratamento, né? Mas é isso. Muito obrigada e, quem sabe, seguimos a conversa, né? Em outra oportunidade. Com certeza, vamos ter que continuar. Muito obrigado, meninas, foi um prazer, uma honra receber vocês. Hoje nós temos 335 vídeos, programas, né? A Ana participou, acho que do primeiro. Agradeço a todos que vão nos assistir aí e uma boa noite a todos. Tchau, meninas. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.